7h30, horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário. Hoje, para mim, é um dia muito especial. O casamento da minha irmã Ângela com o Marcelo. E nós deveríamos dar continuidade à nossa palavra de Ruth ontem, que tem tudo a ver com esse contexto de casamento, né? De encontrar o seu par, encontrar o seu companheiro, de encontrar aquele que ampara, aquele que é o seu Boaz, né? Aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que luta. Boaz foi lá à frente do povo e lutou para ter Ruth ali diante dos princípios, diante das leis ali daquele povo. O seu coração já era dela, mas ele foi ali frente ao povo agir de forma correta, conforme aqueles princípios ali do levirato, para ter a Ruth como esposa, para ter um amor, né, para ter uma mulher. A palavra de Deus nos fala que o homem que encontra a mulher, grande tesouro encontra. Uma companheira, grande tesouro encontra. A mulher virtuosa, grande tesouro encontra. E o Marcelo encontrou um grande tesouro. O meu cunhado encontrou um grande tesouro. Minha irmã preciosa, serva de Deus, temente ao Senhor, obediente ao Senhor, que conduziu esse namoro, esse noivado em santidade. Tão raro, isso é tão raro. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa recompensa nós temos. Nós não merecemos nada, porque somos falhos, somos pecadores, mas este Deus é longânimo, este Deus é bondoso e Ele nos recompensa, mesmo que nós não mereçamos. E hoje eu quero falar sobre a oração de Ana. Nós já falamos sobre Ana, né, que ali foi a mãe de Samuel, é ali que está em 1 Samuel, tem todo aquele contexto. Nós já falamos sobre Ana, nós já falamos sobre o milagre. Ana vivia uma esterilidade, né? Era um ventre estéril, e dentro daquele contexto lá, um ventre estéril era alguém que não era merecedor das bênçãos do Senhor, era alguém que estava sendo castigado pelo Senhor, era alguém que era defraudado, era alguém que não tinha valor, que no entanto Eucana, mesmo amando a sua mulher, pegou lá a Penina como segunda mulher para que a sua prosperidade, né, o nome dele continuasse ali na terra. E Ana teve todo o sofrimento, mas Ana não desistiu de clamar ao Senhor. Ana não desistiu de lutar pelo seu milagre ali, que foi Samuel, e ela teve esse milagre. Mas eu quero ir hoje lá para 1 Samuel, capítulo 2, sobre a oração de Ana. Eu abri a minha Bíblia hoje e o Senhor tocou no meu coração de falar sobre essa oração. Os nossos dias, enquanto eu estava lá naquele momento de depressão, que foram 7 anos de depressão, todos os dias eu ia deitar e eu pedia para o Senhor, porque eu ouvi em algum lugar, eu não estava na presença do Senhor, eu havia recebido uma Bíblia de uma amiga ali dentro daquele contexto, depois ainda de anos que eu já estava com depressão, eu nem Bíblia eu tinha mais na minha casa. Eu tinha ali um Novo Testamento pequenininho, né? Que eu lia lá às madrugadas, como um ritual, eu lia letras, o Espírito não estava comigo. Mas uma Bíblia mesmo, contexto de ler, entender a história, ir lá entender que a Bíblia ela está toda interligada lá de Gênesis a Apocalipse. Eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha sabedoria, eu não sabia o que esse Deus falava ao meu respeito, eu não tinha identidade, eu não sabia quem era este Deus, apesar de estar em todo o tempo em oração a Ele. Então eu me deitava e em algum momento eu ouvia alguém falando, porque Deus transforma. E cada vez eu ia deitar e eu pedia, né, Deus, transforma a minha vida. Eu queria assim que, como num passe de mágicas, no outro dia eu acordasse sem aquela depressão. Geise, bom dia! Que no outro dia eu acordasse sem a depressão, que no outro dia eu acordasse sem a tristeza, que no outro dia eu acordasse sem o vazio que me inundava e tirava a minha alegria, que no outro dia eu pudesse olhar
E eu morava com o meu ex-marido num apartamento onde nós tínhamos uma vista linda e que lá no fundo tinha o mar. E eu nem assim eu conseguia ter a alegria. Eu vivia num lugar onde, Florianópolis, lá no Brasil, uma ilha com 42 praias. Nem aquela contemplação daquele lugar me trazia felicidade. Nada me trazia felicidade. E eu busquei, e eu bati em várias portas buscando aquela felicidade. Eu tentava mudar minha vida profissional buscando aquela felicidade. Eu buscava ali massagens, né, de pedra, acupuntura, catolicismo, espiritismo. Nada, nada, nada preencheu o vazio que havia no meu interior. Porque esse vazio que há no nosso interior é do tamanho do nosso Deus. Então, todos os dias eu ia dormir, todas as noites eu ia dormir buscando, né, pedindo a este Deus que Ele transformasse a minha vida. Mas não aconteceu. Então, o meu casamento ruiu, meu casamento foi destruído. Depois, eu fui demitida. Eu nunca havia sido demitida em toda a minha vida e nunca fui demitida em toda a minha vida. Foi a única vez. Então, eu me separei, estava podre de depressão naquele momento. Trabalhava ainda, né? Porque eu nunca desisti verdadeiramente. Eu lutei contra isso que havia no meu interior. Então, eu trabalhava e fui demitida pela primeira vez na minha vida. Então, o poço ao qual eu me enfiei foi muito fundo. E eu lembro que quando eu fui demitida, e fui demitida por telefone ainda, eu era assessora de um empresário muito rico, e cheio como é que eu vou dizer, de situações, né? Então ele era muito exigente, então vivia em contextos do mundo. Mas eu não era crente naquela época. Então me ligaram numa situação lá que eu não consegui marcar uma passagem, e ele queria aquele hotel naquele dia, naquela hora, e eu não consegui marcar. E ele me demitiu por telefone, o RH me demitiu por telefone. E eu me lembro que aquele dia eu fui para o meu quarto, eu morava veja, todo o contexto. Me separei, precisei ir morar com a minha mãe, era uma distância grande do meu trabalho atual em que eu estava. Não tinha carro naquela época, porque eu havia perdido o meu carro. Tinha ali todo um contexto antes, durante a depressão. Eu tentei vender roupas, eu montei uma floricultura e aí investi o que eu tinha, vesti carro, investi o que eu tinha, buscando essa felicidade que eu não encontrava em lugar nenhum. Então me enfiei em dívidas e eu lembro que então me separei, nos separamos, fui demitida desse trabalho, fui morar na casa da minha mãe e eu me lembro que nesse dia que eu fui demitida por telefone, eu entrei no quarto lá na casa da minha mãe e era meio friozinho, me tapei até que assim, né? E o meu pensamento era, eu não quero sair daqui nunca mais. Eu não quero sair daqui nunca mais. A vergonha, a destruição, uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente sem sentido. Uma filha pré-adolescente ali, vivendo esse mesmo contexto de derrota junto comigo. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou contando essas mazelas, né? Que graças a Deus o Senhor me tirou lá de trás. Não me impede de ter as aflições da vida neste dia. Não, não me impede. Mas eu quero levar para esse contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 2, onde Ana agradece aqui o grande milagre que houve, que foi a vinda de Samuel, e ela ainda fez um voto com o Senhor, que ela consagrou Samuel ao Senhor, e quando ele desmamou, ela conseguiu ir lá com toda alegria entregar ele no templo do Senhor, né, para ele ser ali um servo, e ele foi juiz por muito tempo, por quase toda a sua vida ali, e foi ele que ungiu ali o rei Davi, foi ele que ungiu o rei Saul. Mas Ana nos fala aqui, dentro desse contexto, que
Nada é definitivo. E depois nós vamos lá para Eclesiastes também falar a respeito disso. Nada é definitivo nas nossas vidas. O que acontece hoje, no dia de hoje, nas nossas vidas, não define quem eu sou, não define nosso futuro, não define quem você é, não define o seu fim. Quando nós confiamos no nosso Deus, assim como Ana fez, que derramou toda a sua confiança ali neste Deus, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada, que ela estava bêbada lá no templo, e ela estava colocando todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser ali numa oração, clamando a Deus por socorro. Nós entendemos que hoje, o que está acontecendo hoje no nosso dia, as nossas aflições do hoje, elas não definem o nosso amanhã. Quando nós confiamos no nosso Deus, quando nós entregamos as nossas vidas como um altar, né? Senhor, está aqui, Senhor, eu não consigo fazer sozinha. Está aqui, Senhor, eu não consigo avançar. Senhor, Tu és aquele que sabe todas as coisas. E ali em Eclesiastes, nós vamos ler depois dessa oração de Ana aqui, nos fala que... Vamos direto para Eclesiastes e depois nós vamos para Ana. Eclesiastes 7, versículo 11, nos fala o seguinte: a sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele faz torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Então, muitas vezes nós estamos em contextos onde nós temos uma abundância financeira, uma abundância de relacionamentos, uma abundância de alegria, uma abundância que a gente às vezes fica, né? Nossa, está acontecendo tudo isso, que nem nós estamos aqui. O casamento da minha irmã é algo que é uma abundância na nossa vida, porque foram anos na espera daquele homem que Deus mandaria para ela. Foram anos na espera do homem onde seria um homem conforme o coração do nosso Deus. Foram anos na espera de alguém que estivesse também na presença do Senhor. De alguém também que estivesse ali alinhado com o mesmo propósito, em obediência, em amor, em honra, em glória, dada somente a este Deus. Então hoje, quando nós vemos o Senhor fazendo milagres aqui no meio da nossa família, fazendo milagres aqui na vida da minha irmã, nós entendemos que este Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que Ele cumpre as suas promessas quando nós andamos em obediência a Ele. Quando nós nos sujeitamos a Ele. Quando nós olhamos aqui para a palavra dEle com amor e com reverência, buscando nele, cavando aqui nessa sabedoria os princípios que vêm dele. Cavando aqui nessa sabedoria o entendimento de que nós somos amados, de que nós não somos um erro, mas que nós temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. Então eu quero ler aqui essa oração de Ana. Então Ana orou, capítulo 2 de 1 Samuel. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos, sim, me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Tantas vezes nós somos tão orgulhosos e soberbos quando nós achamos que os passos que nós vamos dar em nossas vidas é que irão transformar as nossas vidas. Eu achei lá atrás que quando eu vendi o meu carro, quando eu depositei todo o dinheiro que eu tinha dentro de uma floricultura, que aquilo iria me trazer alegria. Eu achei que quando eu estava ali em outros contextos, quando eu ia buscar em outras situações a alegria para preencher aquele vazio que havia em mim, eu estava fazendo com a força da minha mão aqui, do meu braço, olhando com os meus olhos humanos.
achando que eu estava ali andando com Deus, e eu não estava andando com Deus. Não há outro caminho além do acesso, além de Cristo Jesus, além da palavra dele. Então o Senhor nos fala, que nós até lemos o versículo ontem, que nós devemos nos sujeitar a Deus, nos sujeitar em obediência, nos sujeitar em amor, nos sujeitar em honra, nos sujeitar onde a glória e a honra é dada somente a Ele. Então a nossa vida será alinhada. Então aquele que nos persegue, aquele que vem para nos matar, para nos roubar, para nos destruir, e eu quase fui destruída. Eu quase fui destruída tantas vezes. As aflições dessa vida me sobrecarregaram de tal forma que eu achei que não valia mais a pena viver. Mas este Deus, Ele me resgatou de um poço tão fundo, que hoje eu posso estar aqui dando glórias, dando honra ao nome dEle. E da mesma forma Ele pode fazer com você. Não há poço fundo que este Deus não possa te encontrar. Quando você clama em nome de Jesus. Quando você se arrepende de todas as suas falhas, de todos os seus pecados. Quando você olha verdadeiramente com os olhos de fé e declara, só há um Deus na minha vida, Jesus Cristo. Só há um que pode me socorrer, só há um que pode transformar, só há um que pode me levar a lugares mais altos. Só há um que pode transformar aquilo que está quebrado, aquilo que está ruído, aquilo que está sufocante, né? Porque as aflições, elas vêm, elas nos sufocam a tal ponto que a nossa respiração fica aqui, ó. A ansiedade, né? Fica bem curtinha e nós não temos nem fôlego de vida. O fôlego que hoje, quando nós abrimos os nossos olhos, este Deus, pela misericórdia dele, ainda continuou derramando sobre nós. Mas o nosso inimigo das nossas almas, ele quer tirar até o nosso fôlego. Ele quer tirar nossas vidas. Ele quer tirar nossa esperança. E Ana não perdeu a esperança. Ana continuou ali lutando contra a sua própria alma. Ana, dentro do contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 1, nós vemos uma pessoa depressiva, uma pessoa em profunda tristeza. Mas o Senhor resgatou ela. E aí, continuando, pois o Senhor, e ela continua honrando em adoração a Deus, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Nós que tropeçamos agora estamos firmes. O arco do nosso inimigo é quebrado todos os dias, quando nós andamos retamente, quando nós andamos em obediência, quando nós andamos em amor pelo nosso próximo, quando nós perdoamos, quando nós temos misericórdia por aqueles que estão à nossa volta, quando nós temos o domínio próprio, quando nós começamos a gerar em nós o fruto do Espírito, o amor, a alegria, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade. E ela continua, versículo 5. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. Então, o dia de hoje, por isso que o Senhor nos fala muito claramente, o dia mais importante das nossas vidas é hoje. O dia mais importante das nossas vidas é hoje, porque hoje é o dia que nós decidimos andar com Ele, hoje é o dia que nós obedecemos a Ele, hoje é o dia que nós levantamos aqui logo cedo um altar a este Deus. Hoje é o dia mais importante. E quando nós nos escondemos embaixo das asas dEle, e nós vamos ler lá em Boaz, né? Nós lemos ontem que quando Boaz fala para Ruth que ela decidiu se esconder embaixo das asas dele. Acho tão linda aquela parte. Deixa eu ler essa partezinha. Lá de Ruth. Deixa eu achar a Ruth aqui. Tá, Ruth tá logo depois de Juízes. Deixa eu achar Juízes. Juízes está antes. Quando ele fala para ela, né? Quando ela está lá nos campos de Boaz, e aí ele vai lá e cumprimentá-la, e aí, olha o que ele diz, versículo 11, capítulo 2 de Ruth. Eu sei, respondeu Boaz, porque ela fala no versículo 10 assim, o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira.
E aí ele diz: eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio dos desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Quais são as asas que nós estamos nos refugiando? Em qual asas nós estamos nos refugiando? Só há uma asa protetora, a asa do nosso Deus Santo e Poderoso. A asa daquele que está sobre o trono agora, está ali assentado junto com Jesus Cristo. A asa daquele que olha para mim, para você, a asa daquele que está aqui agora através do seu Santo Espírito, nos guiando, nos protegendo, nos conduzindo, nos dando discernimento, falando aos nossos ouvidos, mudando o nosso coração, mudando o nosso caráter. Em qual asa nós estamos nos refugiando? E aí Ana continua aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler de novo. O que tinha fartura de comida agora passa fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor nos tira de poços fundos e Ele nos faz subir. Ele nos faz nos levantarmos. Aqueles que estão prostrados, como tantas vezes eu já estive prostrada, tantas vezes. E nada impede que até o final da minha vida eu não esteja novamente prostrada. Mas o Senhor nos fala, aqueles que estão na presença dEle não permanecerão prostrados. Aqueles que estão na presença dEle não permanecerão caídos. Aqueles que estão na presença dEle estarão de mãos dadas com Ele, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ampara. Versículo 7. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. O Senhor faz o que Ele quiser. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Não é o dia de hoje que define o seu amanhã. Não é o dia de hoje que vai definir aonde eu estarei sentada. Não é o dia de hoje que vai definir se aquilo que eu estou, se hoje eu estou num trono, se hoje eu estou num local alto, não define o meu amanhã. Os meus dias estão contados e estão entregues nas mãos desse Deus. E quando eu descanso nele, entrego tudo a Ele, eu vou então viver o que Romanos 12, 2 me fala, né? Eu vou ter dele a boa, agradável e perfeita vontade. E aí, continuando. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. 9. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Eu não consegui vencer pela força do meu braço. Eu não consegui vencer mudando, né? Tentando mudar o meu exterior, mudar o meu contexto, eu não consegui vencer. Eu só consegui vencer a depressão quando eu estive realmente na presença deste Deus, quando eu entreguei a minha vida a Ele, quando eu declarei que só Jesus Cristo era o meu Salvador, quando então eu me batizei nas águas, quando então eu comecei a frequentar um ambiente onde haviam outras pessoas dentro do contexto religioso com a mesma crença, uma igreja, né? E então eu comecei a ler essa palavra, uma palavra que eu sempre lia desde a minha infância, 7, 8 aninhos, quando eu ia lá atrás na igreja lá da minha avó, só que eu lia letras. Durante a minha depressão eu lia o Salmo 23, Salmo 25 e o Salmo 143 todos os dias. Nada aconteceu. Todos os dias depois que eu tive a Bíblia, claro, né? Nada aconteceu. Então eu precisei ir na ruína, casamento totalmente destruído, e 1 ano depois, pela misericórdia desse Deus, a minha família começou a se converter, e eu fui lá me converter junto com a minha família, né? Fui ali no oba-oba, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí, durante 1 mês, todos nós nos batizamos,
E eu me lembro que a minha mãe, a minha irmã, essa que vai casar hoje, a minha outra irmã, se batizaram um final de semana, 2 finais de semana antes, né, no mesmo mês de março de 2012. E aí haveria um outro batismo e a minha mãe veio falar comigo depois de um culto para eu e minha filha nos batizarmos, mas aquilo já havia entrado no meu coração. Eu disse, não, mãe, nós vamos nos batizar. Não tinha falado com a Rafa ainda, mas a Rafa ainda ela era adolescente, né, pré-adolescente. Eu disse, não, mãe, eu vou conversar com a Rafa e nós vamos nos batizar. E nos batizamos. Então, morre a velha criatura, nasce a nova criatura em Cristo Jesus. Então, a sede, eu comecei a ter uma sede. Eu passava assim o final de semana, sábado e domingo, olhando cultos. Eu trabalhava naquele momento, era assessora de um político, então era o escritório particular dele, e ele vinha de 15 em 15 dias, então a maior parte do tempo eu ficava sozinha ali dentro daquele escritório. E não tinha muita coisa para fazer, quase nada para fazer. Eu lia a palavra, eu olhava cultos, olhava um atrás do outro, uma sede por este Deus. Uma sede por saber quem ele era, uma sede por entender por quê. Quando eu me batizei, o primeiro milagre que aconteceu foram as palavras. Eu li a Bíblia e as palavras começaram a saltar nos meus olhos. O entendimento dessa palavra, o Espírito começou a falar comigo. Mas ainda assim, eu levei 2 anos para me santificar. Eu levei 2 anos para sair dos pecados do mundo frequentes que eu cometia, que eu fazia. Prostituição, né? Não tinha santidade na área sexual. Eu levei 2 anos para sair dentro desse contexto. E foi um esforço muito grande, não foi fácil. Mas o Senhor me deu a graça dele, me pegou pelas mãos e me trouxe. Dia após dia, um dia de cada vez. E eu continuo com ele até hoje, e eu quero ir até o fim da minha vida, até o meu último suspiro, adorando, honrando este Deus, porque não há vida. E eu posso falar nisso com toda certeza, porque eu estive lá no mundo, no pecado, e eu estive em diversas situações, em diversas experiências, onde eu posso falar, não há vida se não for na presença deste Deus. E aí vamos terminando aqui a oração da Ana. Versículo 9. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que são os que vêm para nós como inimigos, o Senhor é aquele que vai à frente e luta as nossas guerras. Ele que vai à frente destruindo os monturos, é Ele que vai à frente aplanando o nosso caminho. Então Eucana voltou para casa em Ramá e o menino servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. E ela entregou ali Samuel para ser servo do Senhor. E ele foi servo honrado até o último dia da sua vida. Eu finalizo aqui com essa palavra, essa meditação para hoje. Só há um Deus. Só há um Deus que dá vida. Só há um Deus que vivifica. Só há um Deus que cura. Só há um Deus que transforma. Só há um Deus que é vivo. Só há um Deus que pode transformar o meu hoje e o teu hoje. Só há um Deus que pode nos trazer aquilo que nós nunca imaginamos, porque os sonhos dele para nós são muito maiores do que os nossos. Os caminhos dele, daquilo que ele sonhou a nosso respeito, são muito além do que nós podemos imaginar. E eu vou orar então para finalizarmos. E nós finalizamos com essa afirmação, com essa declaração, com essa verdade. Só há um Deus. Busque Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E Ele nos recompensa. Nós não merecemos, mas Ele, na sua longanimidade e na sua bondade, Ele nos recompensa. E a recompensa dEle
ela é sempre a melhor para as nossas vidas. É boa, agradável e perfeita. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus. Oh, Senhor, como eu te amo, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela força. Obrigada pelo ânimo, Senhor. Obrigada pela alegria. Obrigada pelo domínio próprio. Obrigada, Senhor, pelo grande evento de hoje aqui na vida da minha irmã Ângela, Senhor, e o Marcelo, na vida da nossa família, Senhor, porque nós continuamos contemplando, Senhor, os teus milagres. Nós continuamos contemplando, Senhor, aquilo que tu podes proporcionar àqueles que te servem, aqueles que aos teus olhos são justos, são santos, ó Deus, aqueles que andam no teu caminho. Oh, Jesus, eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Eu te louvo pelo teu grande amor. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que tu continuas fazendo milagres hoje. E eu te louvo. Se conosco nesse dia, Senhor, nesse grande dia de alegria. Visita aqueles, Senhor, que neste dia estão derrotados. Visita aqueles, Senhor, que neste dia estão prostrados. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ouve as suas orações e esteja com eles, meu Senhor. Resgata, Senhor, aqueles que te chamam, Senhor, de poços fundos. Resgata, Senhor, e traz para a luz da tua palavra, para a luz do teu caminho, para a luz, ó Deus, do teu aprisco, Senhor, porque somos como ovelhas, aguardando do pastor, Senhor, as orientações, aguardando do teu Santo Espírito as orientações, porque nós reconhecemos a tua voz quando estamos contigo, Senhor, o nosso bom pastor, o nosso amigo, o nosso Deus soberano. Eu entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor, e te agradeço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lucy, fiquem com Deus e até amanhã. E meditem sobre essa palavra. O hoje, entreguem suas vidas nas mãos do Senhor. A Ele o amanhã pertence a Ele. Mas o hoje você pode decidir andar com este Deus em obediência, em fidelidade. E Ele é fiel para nos resgatar, para nos ajudar em tudo. Não há nada impossível. Nada, nada impossível a Ele. Até amanhã, então, se Deus quiser.